das Escrituras. Os dois mortos e os dois vivos. Os dois mortos e os dois vivos. E eu vou discorrer de alguns textos. Eu não sei se o Charles vai poder projetar para mim os textos. Você vai poder projetar, Charles? Hoje nós não temos o auxílio do Plínio, mas eu gostaria, se desse para projetar os textos, certo? Nós temos aqui também na sede. Mas antes, vamos ler. Vamos começar com Gênesis 2:17. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 17. Tudo começa aqui. Quando Deus criou o homem, Ele modelou o homem do barro, da argila, e Deus soprou do fôlego de vida nas narinas desse corpo. Então, esse corpo feito de argila se tornou alma vivente. E ele então ao ser vivo, tornar ser vivente, ele passou a ser chamado de Adão. E coube a Adão dar um nome a todos os animais. Então agora, a criação de Deus no Éden perfeita, desde o primeiro dia até o seu descanso, tudo perfeito, tudo em ordem. Aí o homem que ele havia feito, tudo bonitinho, mas ele percebe que todos os outros animais tinham uma companheira, mas Adão não. Adão estava sozinho. E nem passava então assim pela cabeça de Adão ter uma companheira, porque Adão nunca havia visto uma mulher. Os olhos de Adão nunca contemplara uma mulher. Isso nem passava na mente de Adão. Ter um corpo, ver uma pessoa, não passava. E Deus então, o Criador, vendo isso, ele então faz cair um sono profundo sobre Adão e vai ali, tira uma costela, e dessa costela do lado ele faz a mulher. Ele modela a mulher. Dois corpos adultos, duas pessoas adultas que não nasceram de um ventre. Nem Adão nem Eva nasceram de um ventre. Não foram gerados num ventre por 9 meses. Não foram. Assim também como as primeiras matrizes dos animais, dos seres viventes, todos, sejam os aquáticos, os terrenos, os que voavam, tudo foi feito a matriz. Então, aqui já a resposta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a galinha. Então, tudo teve uma matriz adulta. Dessa matriz adulta, todo o seu corpo, toda a sua biologia, toda a sua fisionomia, todo o seu organismo, todas as funções do corpo, vou falar do corpo humano, do sistema endócrino, metabólico, do aparelho digestivo, respiratório, circulatório. Então,
todo um mecanismo perfeito do corpo humano, o sangue, com a sua defesa, com os glóbulos vermelhos, com o DNA, tudo perfeitamente criado por Deus. Então Deus faz esse homem, assim faz a mulher, e Deus então coloca o homem num jardim, viva aí. E quando você lê Gênesis capítulo 1, você vê que é um capítulo perfeito. Se todos os dias na virada do dia, às 6 da tarde, para ver Adão, conversar com Adão, até que um dia, depois de ter estabelecido uma palavra para que ele não comesse de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que ele comesse dessa árvore, ele iria morrer. Até então, morte não existia morte no Éden, tudo era perfeito, todos viviam no estado eterno, porque ali viviam no estado eterno, então não havia morte ali, não havia doença, não havia enfermidade, tudo caminhava no sincronismo perfeito. Então a morte é mencionada, Deus menciona a morte e fala: o dia que dele você comer dessa árvore, você vai morrer. E a morte que Deus falava era a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é o desligamento, é a ruptura da comunhão com Deus, do divino. Isso é a morte espiritual. A pessoa não tem mais comunhão com Deus, Deus não tem mais comunhão com a pessoa. Essa é a morte espiritual. E depois da morte espiritual entrou a morte física. A morte física. Então tem toda uma história aqui em Gênesis. Então Caim e Abel, Adão e Eva são expulsos do paraíso. E depois que eles saem do paraíso, os dois se relacionam. E depois do pecado, dessa queda, dessa morte espiritual, eles se relacionam e têm 2 filhos. Após o pecado, eles têm 2 filhos. Um é chamado de Caim, o primogênito depois da queda, o Caim, que antes da queda eles tiveram filhos, e filhos foram gerando os filhos. Então Caim nasce, o primogênito depois da queda, já morto espiritualmente, e Abel também. Só que no meio do processo, o diabo estava à espreita, porque ele convenceu Eva, Adão. O diabo só soltou o burrinho e depois foi lá com Caim. Caim não venceu o desejo que havia criado, e Deus falou para ele que o pecado estava à porta, era para Caim dominar ele. E o pecado ali era Satanás. Então ele não conseguiu. Caim se levantou e matou Abel. E ali começa então um ciclo de mensagens, de tipificação, de sombras do que Deus iria fazer. Da profecia de Gênesis 3,15, que do ventre da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Então Caim agora Adão e Eva sentem, eu vou conjecturar, mas é assim, Caim e Abel, ou Adão e Eva, sentem
terrivelmente agora dores, porque um irmão mata o outro. Então agora eles não têm mais Abel, porque o sangue dele foi derramado e Caim o escondeu. E agora Caim se torna amaldiçoado, ele recebe uma marca de Deus, e para que ninguém o matasse. Essa era a maldição de Caim. E Caim começa a peregrinar sobre a terra, e ele vai para um lugar, e lá ele conhece a sua esposa. Lá ele conhece a sua esposa. Essa esposa é da linhagem do seu próprio pai Adão, da linhagem da eternidade, do povo do tempo que ele ainda vivia no paraíso, e casa-se com ela. Só que o Gênesis não dá como foi a morte dessas pessoas, como elas agora morreram fisicamente. Porém, fala-se de séculos, que pessoas ali viveram séculos, 800, 900 anos. Há aqui um livro que narra a genealogia, e Adão viveu tantos anos, e fulano viveu tantos anos. Então você vê que a primeira morte a ser narrada era espiritual, esse desligamento, essa ruptura com Deus. E depois da morte espiritual, a morte física, porque a morte física ela é consequência da morte espiritual, não o inverso. A morte espiritual, ela deu como consequência a morte física. Então, como aqueles homens, eles ficavam ali, estiveram bem no início, bem no começo, você vê que eles viveram 900, 800, 700, só que quanto mais o tempo passava, mais o tempo deles diminuía. E hoje nós vivemos em pleno século 21, né? Depois de Cristo, o nosso tempo é contado depois de Cristo. Nós vemos aí que pessoas vivem 80, 70, 60, outros vivem uma semana, um mês, um ano, outros não vivem nada, nascem mortos, outros são abortados, né? E então a gente vê como o mundo está com relação à morte. Vidas são tiradas, vidas são ceifadas, vidas são tiradas pelas mãos de outros, vidas são tiradas pelas próprias mãos, os suicidas, os homicidas, e pessoas morrem afogadas, pessoas morrem atropeladas, enfermas, doentes. Então, as formas da morte física, elas aumentaram depois da queda do homem no paraíso, depois da morte espiritual. E a morte espiritual reinante no mundo, ela produziu vários tipos de mortes físicas, de morte física. Não há só um modelo. Tem até um videozinho aí rolando no Facebook, de pessoas que morreram diante das câmeras, pessoas que elas estavam sendo entrevistadas ou apresentando programas, e a morte veio até elas, e elas então caíram ali. Então a morte espiritual, ela é uma só. A morte espiritual, essa ruptura. A morte espiritual é o desligamento do homem com Deus.
Porém, a morte espiritual, ela gerou a morte física. E a morte física, ela não tem só uma forma, ela tem várias formas. Então, ao ser gerada a morte espiritual deixou esse legado de morte física. Então, os anos foram se passando, os séculos, o milênio foram se passando, e o povo morto no espírito. Então, todos que nasciam mortos no espírito, porque por causa de Adão todos estavam desconectados com Deus. Todos os que nasciam mortos no espírito, não tinham vida no espírito. E quando você lê as Escrituras, você vê alguns textos. Salomão, filho de Davi, ele escreveu 3 livros, Cantares, escreveu Eclesiastes e escreveu Provérbios. No livro de Eclesiastes, quase no finalzinho, é um livro onde ele fala sobre vaidade, muitas coisas que ele viu debaixo do sol. No finalzinho de Eclesiastes ele fala sobre o retorno, o corpo volte ao pó de onde saiu e o espírito volte para Deus. Ele dá algumas pinceladas na morte. E outros textos que vêm, você vê Jesus no Evangelho de Lucas falando sobre o rico que foi para um lugar de tormento, e de Lázaro que foi para o seio de Abraão. Não é uma parábola, aquilo é algo real. Jesus marca tempo, lugar, época onde aquilo aconteceu. E Jesus fala do mundo espiritual, de vida após a morte. Então, esse assunto de morte, ele não foge da teologia bíblica, ele não foge da doutrina da igreja. Então, a morte, ela foi assim, dentro das Escrituras, ela foi sendo apresentada. E aí, as Escrituras sagradas, elas nos dão 2 definições de morte. Os 2 tipos de mortos e os 2 tipos de vivos. E as Escrituras, elas não falham, elas não mentem, elas não se divergem. E quando você olha para a beleza das Escrituras, um livro que tem aproximadamente 40 autores, escrito num período de 1500 anos, em 3 continentes, e ela não diverge entre si, ela não se contradiz entre si, porque é a mente de Deus operando, inspirando homens a escreverem esse livro, a escreverem a doutrina, a narrar todo o mistério. Quando você olha para o que o apóstolo Paulo recebeu, a gloriosidade, o apóstolo João com o Apocalipse, uau! As informações contidas. E esses dias agora, eu estou meditando em Romanos. É um livro que eu já li, mas eu estou meditando em Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma. E esta semana eu me peguei no capítulo 6 de
Romanos. E o capítulo 6 de Romanos traz exatamente esse assunto. Ele aborda esse assunto. Os dois tipos de mortos e os vivos. E é assim, uma transferência. Tudo começou com um homem vivo no paraíso. Em Gênesis 2:17, Gênesis 2:17. Dá para apagar essas lâmpadas aí, irmão, do prédio? Deixa só essas aqui. Gênesis 2:17 para mim, por favor. Gênesis 2:17. Vai ser projetado, mas eu vou ler para adiantar. Diz assim, ó. Deus falando para Adão: contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então veja, Deus está falando com o homem. Então, com toda certeza, o dia que você comer dela, você morrerá. Essa morte aqui é a morte espiritual. Não é a morte física do corpo. Não, é a morte espiritual. Adão não tinha noção de morte física nem de morte espiritual, o que era isso. Então, a morte espiritual. Tanto é que quando ele comeu do fruto, Eva dá o fruto a Adão. Eva fala assim: olha aqui, Adão, eu comi e eu não morri. E Adão então come do fruto. Então ele quebra uma lei estabelecida, a única existente, e havia nele o livre-arbítrio, porque ele foi concedido por Deus. Eu tive uma aula essa semana agora com a minha esposa Alessandra sobre o livre-arbítrio. Então ele tem um livre-arbítrio porque ele foi dada a decisão. Então ele optou e ele comeu e nada lhe aconteceu. Então ele não morreu. Mas quando ele comeu, ele olhou para a mulher e viu que ela estava nua. Ele já compreendeu, ela está nua. E Eva olha para Adão e vê ele nu. Então os dois correm e se escondem. Então quando Deus vem, desce, começa a chamá-lo, eles estão escondidos. E então Deus, ao chamar Adão, o homem, falando: onde você está? Eu estou aqui, eu estou escondido. O que você está fazendo? Não, eu estou nu. E Deus pergunta para ele: quem te fez saber que você estava nu? E aí ele então joga a culpa, aí já começa a transferência de culpa. Ele já culpa a mulher culpa a serpente. Então Deus faz uma reunião agora. Deus, espera aí, vamos reunir os seis aqui. Deus reúne o homem, Deus reúne a mulher e a serpente, o diabo. Estão todos ali agora diante da presença de Deus. E Deus olha para Adão e fala: Adão, agora do suor do seu rosto você vai tirar o seu sustento. Olha para a mulher: a partir de agora você vai dar a luz com dores. O seu desejo que era para o homem vai ser seu agora. Você vai sentir dores ao dar a luz. E aí então ele olha para a serpente e diz: olha, serpente, da semente do ventre da mulher. Deus já profetiza para o diabo: da semente, a mulher não tem semente, quem tem a semente é o homem. Vai nascer um e ele vai esmagar a sua cabeça, mas você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça, e sobre o seu ventre agora você vai rastejar. E aí então Deus agora olha para o mundo, até o mundo recebe a punição. E Deus olha para Adão e fala: cara, o mundo agora está amaldiçoado. O mundo agora está amaldiçoado, e ervas, espinhos e ervas daninhas vão crescer no mundo agora. E o mundo recebe a punição: o homem, a mulher, a serpente e o mundo. Está tudo em Gênesis, no capítulo 3, na queda.
E a morte espiritual, então, por quê? Porque ele morreu, Gênesis 2:17, com toda a certeza, você vai morrer. Porque, irmãos, eu tenho aprendido que a única certeza que nós podemos ter é na certeza de Deus. Porque o que Deus falou, o que Deus disse, vai acontecer. É certo de acontecer. Não duvide, não duvide, não duvides disso. É certo. E a gente tem visto isso. Então, dentro da ruptura, dentro da queda, dos dois mortos e os dois vivos, séculos vêm passando, como eu disse, quanto mais os anos foram atravessando, mais tempo a morte espiritual foi gerando mortes físicas. A primeira a ser gerada não foi por doença, irmão, foi por assassinato, foi por homicídio. E um homicídio dentro de casa. Caim que mata Abel, o seu irmão. Isso foi gerado em casa. A morte espiritual já começa o seu legado de morte física. É morto pelo irmão. E morto por quê, pastor? Por causa de uma oferta que ele ofereceu, que agradou a Deus. Então, Caim recebe a marca, como eu disse, ele anda errante. Ele tem uma conversa com Deus e Deus fala: não, eu vou te marcar, porque ele teme agora. Ele fala: não, quando alguém me encontrar, Deus, não, ninguém vai te pôr a mão, eu vou te marcar. Quando as pessoas olharem para essa marca, ninguém vai te encostar. E então, ali começa tudo, e você vai olhando as mortes, como elas vêm. E a morte espiritual do homem gerou um julgamento, o dilúvio, onde somente 8 pessoas foram salvas numa arca, que é Noé e toda a sua família. Então, se você lê as escrituras, e a morte espiritual, ela gerou a crucificação. E o nosso Jesus, ele foi crucificado. Não foi o primeiro nem o último, porém foi o único a receber a coroa de espinhos. Entenda, porém foi o único a receber a coroa de espinhos. E eu tenho essa ministração, eu já ensinei aqui para vocês o que significa a coroa de espinhos, a coroa dos amaldiçoados. Jesus era o rei dos amaldiçoados, então ele recebeu essa coroa de espinhos para quebrar a maldição de Gênesis 3:18, da terra está amaldiçoada. E aí, quando Jesus recebe a coroa de espinhos, a coroa dos amaldiçoados, ele quebra toda a retórica do dízimo, do dar o 10% para a terra ser abençoada. Em Cristo Jesus, no cristianismo, a nossa terra, ela é abençoada, irmãos, não porque a gente dá dízimo, 10%, mas porque Jesus recebeu a coroa dos amaldiçoados, a coroa de espinhos. Então, todo o processo da morte espiritual, ela começa aqui, com a queda do homem. A ruína, a falência, a degradação está aqui, a morte espiritual. Então Deus começa a usar homens, os profetas, e os profetas começam a profetizar acerca do Messias que viria, o Salvador. E 4.000 anos se passam, mas antes de se inteirar
os 4.000 anos da vinda de Jesus, praticamente 700 anos antes, um profeta é levantado, o profeta Isaías, e ele profetiza tudo sobre Cristo, a sua vinda, a sua glória, a sua crucificação, o seu martírio. Isso está em Isaías 53. E então, Jesus vem, depois de 4.000 anos, ele encarna pelo poder do Espírito numa virgem, e ele nasce vivo no Espírito, porque ele não tem a morte espiritual, ele é um vivo espiritual, porque ele é o Filho de Deus, o unigênito que foi dado, a oferta, a bênção para nos abençoarmos, a bênção, a dádiva de Deus ao mundo. Então ele nasce vivo no Espírito, e quando ele se manifesta aos 30 anos de idade, você vai para o Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, quando ele fala do ladrão, e ele resume dizendo assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, ou vida plena. A King James dá dois tipos de vida, e somente um vivo no Espírito pode dar vida a outro. Os que estavam mortos, nós estávamos mortos em nossos delitos, e o Pai nos vivificou juntamente com Ele. Aleluia. Então, mas de que forma nós receberíamos essa vida? De que forma essa vida seria dada a mim, seria dada a você? De que forma? Qual o preço? Qual a condição para nós termos a vida que Ele estava oferecendo? O preço foi a cruz. O preço foi a cruz. Então, abrindo Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma. No capítulo 6, no versículo 23, eu vou adiantar um pouquinho. No versículo 23 do capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele escreve isso: porque o salário do pecado é a morte. A morte aqui não é a física, é a espiritual. Ele continua: é a morte espiritual. O salário do pecado é a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, eu estou praticamente no final do capítulo 6 de Romanos, e ele está resumindo esse capítulo com esse versículo. Veja: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja, morte e vida. Há dois tipos de morte e dois tipos de vida, assim como também há dois tipos de mortos e dois tipos de vivos. Eu não vou falar dos dois tipos de morte, porém eu já dei uma pincelada. Eu vou falar dos dois tipos de mortos. Vou me referir a pessoas. Então Paulo está resumindo sobre porque o salário do pecado é a morte. Ele está falando
de um tipo de morte espiritual. Porém, o legado da morte espiritual é a morte física. Então, os dois tipos de morte: morte espiritual e morte física. E aí ele diz: mas o dom gratuito de Deus, dom é dádiva, dom é presente, mas a dádiva, o dom, o presente gratuito de Deus vem, gratuito, é de graça. Então nós podemos colocar aqui: mas o presente de graça de Deus para mim, para você, é a vida eterna. Veja, a vida que Jesus disse em João 10:10, a vida eterna. Veja, a vida eterna. Jesus agora, Paulo está dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que vida é essa? É a própria vida que Adão tinha no Éden antes do pecado. Antes do pecado. Deus está estabelecendo novamente em Cristo Jesus, veja, a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Cristo Jesus, a dádiva, o presente, a bênção, nós recebemos gratuitamente. Ninguém paga nada. Se você acha que você se achega a Deus e vai pagar alguma coisa para receber esse dom gratuito, que é a salvação, você tem que pagar e você faz algo, você está enganado. Porque o próprio preço foi pago por Ele. Ele é. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna. E essa vida eterna, nós recebemos ela no nosso espírito. Quando nós o recebemos como Senhor, quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Não quando nós fazemos parte de uma doutrina, quando nós fazemos parte de um sistema religioso. Não, irmão. É quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. João 1,12. E deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, todos quanto receberam. Porém, o salário do pecado é a morte. Veja, salário é pagamento. O pecado, ele não te cobra. Pelo contrário, o pecado, ele te paga. O pecado, ele não vem cobrar você. A pessoa morreu porque estava no pecado, o diabo veio cobrar, Deus cobrou. Não! Não imputes isso sobre o Senhor nosso Deus. Deus não cobrou, foi o pecado que pagou. Porque o salário do pecado é a morte, é o pagamento que o pecado proporciona, é a morte. A morte espiritual. Porém, a morte espiritual, ela deixou um legado, ela gerou mortes físicas. E elas podem ser enumeradas. Podem ser enumeradas. E elas então são nomeadas hoje dentro de um sistema de leis nacionais, como homicídio, feminicídio,
suicídio, patricida, o filho que mata o pai, o filho que mata a mãe, aí vem latrocínio. Então, as formas, a pessoa que morreu por overdose, que morreu assassinada, baleada, esfaqueada, queimada, afogada. Então, o legado da morte espiritual, o salário dessa morte espiritual é pago com a morte. Qual? A física. A morte física. Então, recapitulando na escola da fé, 2 tipos de morte e 2 espécies de morto, e 2 tipos de vida, e 2 tipos de vivos. Nós vamos ler. De Adão até Cristo, todo mundo morto no espírito e morrendo fisicamente. Todos mortos e mortos. Então, quando a pessoa ela recebe Cristo, entenda o que eu vou dizer e vou mostrar alguns textos. Quando ela recebe Cristo, Cristo é o divisor. Cristo está na cruz, com os braços estendidos, morto de cá. Só que quando o morto está de cá, ele recebe Cristo, ele tem a vida novamente eterna, só que ele continua morto. Ele se torna morto. E pastor Menezes, complicou tudo agora, hein? Ele está morto de cá, ele passa por Cristo, recebe vida eterna, mas ele continua morto. Ele continua morto. Essa é a diferença. Porque antes de Cristo, a pessoa que está de cá, ela está morta para Cristo nos seus pecados, porque ela está no mundo. Mas quando ela recebe Cristo, ela recebe vida, ela vem para o lado de cá, mas agora ela continua viva para Cristo, mas morta para o mundo. Do lado de cá ela é viva no mundo, mas ela é morta para Cristo. Mas quando ela passa por Cristo e recebe a vida que Cristo prometeu, ela agora é viva para Cristo e morta para o mundo. Ela continua morta para o mundo. Mas estando no mundo, ela é viva no mundo, mas ela é morta para Cristo. Então, a diferença está onde? Em Cristo. As 2 mortes. Os 2 tipos de morto. O morto no mundo e o morto em Cristo. Repetir, os 2 tipos de morto. O morto no mundo é o que está sem Cristo. Mas quando ele passa por Cristo e está do lado de cá, ele continua morto no mundo, para o mundo, mas agora ele está vivo em Cristo. Pegou, irmão? Então vamos ler Romanos capítulo 6, versículo de número 1. Romanos 6, 1. Você tem que ler os capítulos anteriores para compreender aqui. Então, qual seria a conclusão?
Paulo ele vem falando sobre a graça do pecar. Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Paulo está escrevendo. Porque, defendendo aquilo que nós ensinamos e pregamos, graça não é a liberdade para pecarmos. Eu não prego graça como liberdade para pecar, isso é libertinagem. Isso é libertinagem. É ser libertino. É ir além. A graça, ela é o quê? Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada. Quer dizer, para a graça ser ressaltada, o favor é merecido, eu vou continuar pecando, eu vou pecar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha a resposta, versículo 2. De forma alguma, a graça não é a liberdade para eu pecar, isso é libertinagem. De forma alguma. Nós que morremos para o pecado. Olha isso, irmão. No mundo éramos mortos, vivos no pecado, mas mortos para Cristo. Estamos mortos. Agora, nós recebemos Cristo, Cristo nos alcançou. Agora, veja o que ele diz: de forma alguma, nós que morremos, veja, em Cristo Jesus, eu morri agora para quem? Para o mundo. Eu deixei de ser alguém no mundo. Eu não existo mais ali. Eu morri ali. Agora eu vivo em Cristo, morto para o mundo. Nós que morremos para o pecado, o salário do pecado é a morte. Se eu morri para o pecado, então o salário do pecado, o pecado não vai me pagar com morte, porque eu já morri para o pecado. Como seria possível desejar viver sobre seu jugo? Como que eu vou desejar agora viver, irmão, novamente no jugo, no domínio do pecado? Se eu morri para o pecado e vivo para ele, para o cheiro dele, para a pessoa dele. Próximo versículo. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Veja. Então, vocês estão ignorando, Paulo está escrevendo isso, vocês estão ignorando isso, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Qual foi a morte de Cristo? Crucificação. Próximo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte. Veja, eu fui sepultado com ele na morte por meio do batismo. Hoje as pessoas só têm lembrança, porque existe um túmulo. Toda morte tem um túmulo, só de Moisés que não. De Elias também, né? O do Moisés foi escondido o corpo. O do Elias não existe, ele foi arrebatado aos céus. Enoque também não. Mas dos demais. Mas existe um túmulo com aquele que vivia no pecado. Pica-pau. Pica-pau. Porém, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Nós somos sepultados. Então quer dizer, se eu fui sepultado, significa que eu morri. E eu morri e você morreu para quem? Para o mundo, para as coisas do mundo. Nós não podemos ter cheiro do mundo. O mundo é inimigo de Deus. E
Paulo diz que aquele que quer ter amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. É o que ele diz. Então, por meio do batismo, como propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Olha isso, irmão. E essa nova vida está onde? Do lado de cá, em Cristo, morto para o mundo, mas vivo em Cristo. Eu já não estou mais de lá, eu estou de cá, vivo em Cristo, mas morto para o mundo. Então, a minha visão, o meu pensamento, a minha linguagem, a minha dedicação, ela é completamente diferente da do mundo, da mundana. Eu tenho que ter todas essas qualidades, essas características das Escrituras, de uma vida nova. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo escreveu: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Próximo versículo. Se desse modo fomos unidos a Ele quem? Cristo, na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha isso. Se desse modo fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, qual foi a morte de Cristo? Na sua crucificação, seu sofrimento. Por isso, Ele disse assim, que aquele que quiser segui-lo, tome a sua cruz. Pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então vem e me siga. Siga. Então, se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Uau! Seremos na morte, então seremos também na sua ressurreição. E quando Ele ressuscitou, olha o que as Escrituras dizem. Uau! Aleluia! Próximo. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade, veja, eu disse aqui domingo sobre isso, o primeiro Adão, o pai da humanidade, Abraão, o pai de um povo, e Cristo, uma família. Então, pois temos conhecimento de que nossa velha humanidade com Adão, olha aqui, ó, a nossa velha humanidade em Adão, ela foi crucificada com Ele. Quer dizer, a nossa humanidade da terra em Adão, no paraíso, que pecou, foi crucificada com Ele. E Ele quem? Jesus. A fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. O corpo sujeito ao pecado, por quê? Porque a morte espiritual, ela gerou o que? Ela gerou uma morte física, a morte no corpo. A morte no corpo. Então, que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porque o corpo ainda não foi glorificado. Não foi. Os nossos irmãos que já morreram em Cristo Jesus, eles estão num lugar de descanso, num lugar temporário, chamado paraíso, aguardando o soar da trombeta, para serem ressuscitados, a primeira ressurreição, para depois nós, os que estivermos vivos, sermos arrebatados e nos encontrarmos nos ares com Ele, e dali subirmos para o casamento,
E aonde está essa narrativa? Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 ao 17. Eu não vou ler agora. Essa narrativa está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao 17, quando Paulo escreve aos irmãos acerca dos que dormem. Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, pois eles aguardam o soar da trombeta, como que voz de arcanjo. Eles ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ele dá todo o ensinamento. 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, versículo 13 ao 17. Porém, aqui em Romanos, no capítulo 6, no versículo de número, ele vem: pois temos o conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Próximo, 7. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Morreu para quem? Para o mundo. No mundo eu estava morto para Cristo, vivo no mundo, mas morto para Cristo. Agora em Cristo Jesus eu estou vivo para Ele, mas morto para o mundo. Do lado de cá eu não tenho comunhão com o mundo, eu não tenho mais nada com o mundo. Então do lado de cá, veja: porquanto todo aquele que morreu para o mundo já foi justificado do pecado. Eu morri para o mundo, eu já fui justificado do pecado. O salário do pecado é a morte espiritual. Ela já não tem mais domínio sobre mim, porque em mim impera a vida eterna. Próximo versículo, Charles. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Esse é um dos pilares do cristianismo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Nos velórios você vai, tanto católicos como carismáticos, como evangélicos, citam isso. Isso está gravado e registrado em banners, colocado à cabeceira do caixão, do corpo. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente. São as palavras dele. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Próximo. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer novamente. Veja aí. Segundo as pessoas que já foram em Israel, no túmulo onde ele foi colocado, lá há uma placa escrita assim: por que procura no meio dos mortos aquele que vive? Por que procuras no meio dos mortos aquele que vive? Ele vive, Ele vive, aleluia. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer novamente. Ele não pôde, Ele ressuscitou. Ele vive, Ele ressuscitou. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Ela não tem poder sobre ele. Qual morte? Espiritual. Não tem. Próximo. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Então, eu comecei dizendo: os dois mortos e os dois vivos. Os dois mortos é o morto para Cristo, é o que está aqui no mundão, curtindo de boa. E o morto para o mundo é o que está em Cristo, curtindo o Evangelho, a boa notícia, vivendo em Cristo. E isso é coisa que o mundo não entende. Ele não te entende. Não. Então, os dois tipos de mortos, quem são?
é o que está aqui no mundão, morto para Cristo, e o que aceitou Jesus, que está em Cristo, mas é morto para o mundo. É os dois tipos de morto: o morto para Cristo e o morto para o mundo. O morto para o mundo é o que está em Cristo, e o morto para Cristo é o que está no mundão, é o que está aí, desfrutando as mazelas, a amizade com o mundo, os prazeres do mundo. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado, todavia quanto ao viver, vive para Deus. Próximo. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considere-se morto para o pecado, e o pecado reina onde? No mundo. Nesse mundo que é inimigo de Deus, esse mundo que você quer alimentar, esse mundo da política, esse mundo sujo, este mundo do qual a mente satânica, a mente diabólica impera. Mas assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado. Considere-se morto para o pecado, e o pecado reina onde? O pecado reina no mundo, trazendo a morte eterna. Mas Cristo, a vida eterna, e a vida eterna dele me proporciona o que também? Morte para o mundo, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Próximo. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal. Agora olha isso, irmão. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal. Veja, o corpo mortal. Não permitas que o pecado. E qual é a paga do pecado? A morte. Então ele está dizendo: não deixe que o pecado te pague com a morte. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Veja, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Agora deu vontade de trair minha esposa, o meu corpo, eu vou ali e vou trair ela. O meu corpo agora deu vontade de queimar um baseado, eu vou ali queimar um baseado. Meu corpo deu vontade de dar uma biritada, eu vou ali biritar. Meu corpo deu vontade de me afeiçoar ao contrário da minha natureza, então eu vou lá. Não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. 13. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado. Não entregue os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Preserve o seu corpo, moça. Você que diz ser dele, preserve o seu corpo, rapaz, como instrumento de justiça. Os membros do vosso corpo, a sua voz. Eu sou cristão, mas canta música do mundo, faz showzinho no bar, e diz que não tem problema nenhuma. Tem uma perturbada aí, ela está perturbada, essa moça. Ela precisa muito dar uma guinada na mente. Priscila Alcântara precisa, não só ela, como alguns que estão aí
arrebanhando jovens, fazendo um regaço com suas heresias. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, antes consagrai-vos a Deus como ressuscitados. Aqui ele não está falando membros da igreja, do corpo de Cristo, ele está falando no sentido pessoal. Você não entregue a sua língua à mentira, à blasfêmia, ao engano. Não. Não entregue o seu olhar à pornografia. Os membros do vosso corpo a Ele como instrumentos de justiça. Próximo. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Aqui está. Tudo isso só é possível vivendo debaixo da graça. Porque se você estiver debaixo da lei, você é dominado pelo pecado, você vive tudo aquilo. Você é dominado por ele. Mas debaixo da graça, não. E aí vem os legalistas confrontar o que nós pregamos, a mensagem da graça. A mensagem da glória, o evangelho da glória. Uau! Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Sabe quem fala isso? A carne é fraca. Quem vive debaixo da lei. Pois quem vive debaixo da graça diz: eu sou forte. Porque é o que diz: diga ao fraco, eu sou forte. Romanos 8, 16, 26, desculpe, Paulo escreveu: pois não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele nos auxilia em nossas fraquezas. Nós recebemos um poder de Deus, um sobrenatural, o Espírito Santo. Então, recapitulando, os dois mortos e os dois vivos. Um morto para Cristo é o que está vivendo no mundo. O outro morto é o que está em Cristo, vivendo morto para o mundo. Eu sou esse, o morto para o mundo, vivendo em Cristo. Eu não sou vivo no mundo e morto para Cristo. Não sou. E os dois vivos é a posição, é o que vive para o mundo, mas é morto para Cristo. E o vivo para Cristo e morto para o mundo, são posições, não há alinhamento, não há. Como o meu horário chegou ao final, eu queria citar para vocês o filho pródigo. Quando ele retorna, ele cai em si, e o pai manda fazer o banquete. No capítulo de Lucas, no capítulo 15, do versículo 20 ao 24, o pai do pródigo solta essa frase: faça tudo isso, porque este filho estava morto, e hoje ele reviveu. Morto espiritualmente, morto porque ele estava no mundo, mas agora ele reviveu porque ele voltou. E a outra passagem também em Lucas capítulo 9, quando Jesus chama um para ser seu seguidor, seu discípulo, ele disse assim: Senhor, deixa eu ir sepultar os meus pais. Ao passo que Jesus disse em Lucas 9, versículos 59 ao 60, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Jesus estava lá falando dos mortos no espírito. Sepultarem os mortos no espírito. Deixe os mortos sepultar os seus mortos, porque é assim o que acontece. E o que eu citei em Gênesis, onde tudo começou, a morte espiritual. O salário do pecado
é a morte. Os dois mortos e os dois vivos. O morto para Cristo, ele é o que está vivo no mundo. E o morto para o mundo é o que está vivo em Cristo, o que tem a vida eterna. Essa é a diferença, meu irmão. Essa é a diferença. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual vivo você é e qual morto você é. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a escola da fé de hoje. Aleluias.